explicar para vocês o que acontece. Repete rotineiramente, e talvez isso aconteça e eu nem fique sabendo, é alarmante, tá? É o seguinte, uma senhora que tem uma CPLP, já mora em Portugal há algum tempo e tem familiares no Brasil. A sua irmã vive numa condição financeira precária, tem um filho por volta dos seus 17 anos, e ela diz assim: doutora, o meu sobrinho vai chegar agora no dia 28. Eu posso emitir uma carta convite? Ele vem estudar. E eu comecei a sondar. Estudar? Sim. Carta convite? Em que termos? Primeiro, porque para a gente emitir uma carta convite, é indispensável que você comprove a sua receita, ou seja, para se sustentar, mais a receita para sustentar o seu convidado. Então, nessa historinha, ela tem que comprovar que ela recebe no mínimo 1.230 euros, porque é o dela, 820, mais os 410 referente à pessoa que ela vem receber, ok? Mas alguma coisa acendeu. A resposta curta era essa para a pergunta que ela me fez. Só que eu quis saber mais. Eu falei, como é que ele vem? Ah, ele vem estudar aqui. Ele vem com visto? Não, vem sem visto. Menor de idade, sem visto, sem uma pessoa que venha o acompanhar. O pai e a mãe não estão trazendo. Em que circunstância ele vai viver em Portugal? Eu perguntei, você tem a guarda? Não tenho a guarda. Pergunto a vocês. Se essa criança vem numa situação em que vem estudar, alguém tem que ser responsável financeiro por ela. Ela saiu do Brasil porque os pais não estavam em condições de arcar com os custos da saúde e educação. Portanto, qualquer outra pessoa que venha assumir essa responsabilidade precisa ser de maneira formalizada, ou seja, através de uma guarda judicial. Tem guarda judicial? Não tem. Por que vocês acham que fazer uma mudança dessa natureza de país é mudar de bairro? Eu fico me perguntando, gente, vocês acham que é mudar de bairro? Mudar de bairro, né? Olha, eu tô morando em Cascadura. Ah, agora vamos lá. Né? Tá, então vou mais longe. Tô morando em Cascadura, tô morando em Madureira, tô morando em Belford Roxo. Ah, agora eu vou morar em Arraial do Cabo. Não é isso. Para quem não sabe, eu tô me referindo a municípios do Rio de Janeiro. Ou então, olha, eu tô morando em São Paulo, semana que vem eu vou mudar. Por quê? Porque minha família tá sem condições e eu tenho um tio meu que mora lá na Bahia e ele vai arcar com os custos da minha educação e saúde. Ah, ok, tá, pega um ônibus e vai pra Bahia. É assim? Ah, não, então olha só, vou juntar um dinheirinho aqui, a família vai se ajudar, vai comprar passagem, vai mandar a criança para Portugal porque a tia mora lá. E fica tudo bem. E a pessoa acha que a criança não vai ter problema para passar na imigração. Olha, pensa, gente, pensa. Quando chegar aqui, é só chegar na AIME e falar assim: ah, ele mora comigo. A que título? Quem a senhora é na fila do pão? Ah, eu sou a tia. Ah, então pode, toma aqui o documento, a residência dele, tudo bonitinho. Por favor. Por que vocês fazem isso? E aí, eu conversando com ela, eu falei, senhora, não é assim. Se a senhora não tem a guarda, não tem o mínimo de subsistência para si e para ele, sequer pode emitir uma carta convite, porque não tem a residência regulamentada nos termos em que seja possível uma situação de reagrupamento, como é que essa criança vem? E a resposta dela foi, ai, agora a senhora me deu medo. Medo, fico eu, de ver situações assim, em que vocês tratam um processo de imigração como se fosse uma mudança de bairro. E ainda envolvendo crianças. Hoje, mais cedo, eu acordei, olha, 8h40 da manhã, já vi uma pergunta no meu Instagram. Doutora, como é que eu faço para regrupar os meus 3 filhos? 3, são 3, tá? Aí você fala assim, a senhora tá sozinha em Portugal? Ah, tô. Quanto que a senhora tá recebendo salário? Ainda não tô trabalhando, não. Como? Não tá trabalhando? Não, mas de onde vem a receita? Recebe do pai alguma coisa? Tem alguém que esteja sustentando? Não, eu tô fazendo uns biscates, né? Tá. No serviço de quê? Ah, de limpeza. Tem recibo verde? Não, também não tenho recibo. E quanto que a senhora tá ganhando por mês? Ah, mais ou menos uns 700 euros. Aí você fica assim, 700 euros. Ela e mais 3 filhos. Um de 2, um de 8 e um de 13. Primeiro, aonde essas pessoas vivem?
Segundo, como ela consegue... Ninguém tem número de segurança social. Não tem abono de família. Não tem. Não tem. Aí você fica assim. A conta não bate. Porque para você alugar um quarto, né? Ainda que... Olha só, primeiro. Olha o risco. Olha o risco. Você vem morar num país que você não conhece quase ou ninguém. Ou é quase ninguém ou ninguém. Você não tem dinheiro para alugar um imóvel para você e garantir a segurança dos seus filhos. E aí você vai alugar um quarto. Nesse quarto existem outros imigrantes. Que outros imigrantes são esses? Pessoas que você também não conhece. Aí você vem com duas meninas, uma de 2, uma de 8 e um de 13, para viver neste quarto, porque algum inescrupuloso senhorio aceitou-os nessa condição. Por alguma razão você vai trabalhar, né? Fazendo suas coisas. Por um breve instante, vou ali na padaria comprar um pão. Deixa duas meninas dentro de casa. E aí tem um imigrante que você nunca viu na vida e que viola suas filhas. A culpa é de quem? A gente nunca pensa nisso, né? A gente só pensa assim, eu quero imigrar. Ai, que bom será eu chegar em Portugal, outra qualidade de vida e tal, assim, assim, assado. Aí vem, depois já vi uma matéria sensacionalista, falar sobre as condições. Olha, eu digo para vocês, nós temos responsabilidade quando colocamos filhos no mundo. A gente quer ter uma vida desviada, translocada, ok? Mas depois que a gente faz 18 anos, tem uma regra no Código Civil que diz que a gente virou maior de idade. E quando vira maior de idade, passa a ser responsável por si. E quando tem filhos, tem que estar responsável por si e pelo filho. Mas eles vêm, todos vêm, sem querer saber nas condições em que se enquadram. E chega aqui e começa a falar mal do governo que está atrasando a residência. Deus do céu, dá vontade de dizer residência para uma pessoa que ganha 700 euros e vem com 3 filhos. Nem atinge o mínimo substancial. Não dá para viver. O que está fazendo aqui? Como é que chegou? Como é que atravessou a fronteira? Olha só, existem situações de refugiados. Países em guerra, sabe? Bomba estourando, mina. Nessas situações, a gente entende que a pessoa, para sair de uma situação de necessidade de sobrevivência, ou seja, ou você fica ali e morre, ou está sujeito à morte, todos os dias bate a sua porta. Exemplo, guerra na Ucrânia, que os ucranianos vieram em peso para Portugal. Por quê? Porque os países foram destruídos, né? A cidade foi destruída. Então, o que você vê o bombardeio, você vê as escolas, os hospitais, tudo destruído. Faz sentido na Sérvia, em situações de guerra civil entre alguns países em África. Ok. Você vai sair do Brasil. Você vai alegar o quê? Vai pedir asilo? Porque não tem... Vai pedir asilo? Não, você não tem direito a asilo. Brasileiro não tem direito a asilo, porque o Brasil, por acaso, é um dos países mais pacíficos do mundo em termos de guerra. Nós temos uma violência estrutural por causa da criminalidade, mas paralela a essa violência estrutural existe uma estrutura de governo que permite a segurança pública agir. Portanto, nós, brasileiros, não temos direito a asilo em lugar nenhum. Não numa condição normal. Agora, claro, uma situação política, perseguição, um prisioneiro não, uma pessoa que é testemunha, então tá em programa de proteção de testemunha, são coisas totalmente diferentes, que não é a rotina das pessoas que imigram. Ela é simplesmente junta 2, 3 mil euros, quando isso, bota debaixo do braço e imigra com criança. E aí, não satisfeitos em situações em que a gente tá passando alguma dificuldade financeira, tem um familiar lá na Europa, eu vou mandar a criança para lá. Não pode.
Pelo amor de Deus, não pode, não é assim. Existe uma instituição do poder familiar. Para você desconstituir o poder familiar, é por ordem judicial. Tem que passar por um processo em que o juiz declare que aquela mãe e aquele pai, ainda que de modo temporário, não estão mais com o poder familiar daquela criança. A gente não transfere poder familiar de boca. Ou seja, essa tia que quer assumir a responsabilidade para reagrupar esse sobrinho, nem existe hipótese de reagrupamento na lei para sobrinhos. Ela vai poder fazer isso? Não! Mas dia 28 essa criança vai chegar no aeroporto. Vocês conseguem perceber a extensão daquilo que eu estou dizendo? Que a gente não deve, primeiro, se aventurar. Segundo, se aventurar com crianças. Percebem isso? A minha fala é dura, é desagradável. Eu não venho aqui fazer, sabe, aquele comportamentozinho, nossa, simpático do advogado. Olha, eu vou resolver sua vida. Não, não é isso. É não faça merda. Pelo amor de Deus, principalmente quando envolve criança. Tô falando para adultos, ok? Quem ficou chateado, sai do canal. Por isso que o nome é Na Real, tá? O nome, Na Real em Portugal. É para dizer tudo aquilo que você não deve fazer no seu processo de regularização. Principalmente, tirar uma criança do país dela de origem sem a devida estrutura. Pelo amor de Deus, não faça isso. Primeiro, porque não tem creche para as crianças portuguesas no momento. Apesar de haver o direito à creche, apesar de haver uma série de diplomas que regulamentam essa situação, hoje, efetivamente, a segurança social não está funcionando. Não está funcionando. Mas não é que não está funcionando porque a segurança social não seja boa. Não, a segurança social tem regras próprias que deveriam funcionar. Ou seja, o problema não está na legislação do país. O problema está no administrativo, no executivo. E olha, tá melhor do que já esteve na gestão do PS. Mas tá bom? Não, ainda tem muita coisa para se corrigir. Então, se você vem num processo regular de residência para pessoas que vieram com visto de procura de trabalho, ainda não conseguiram seu agendamento, quiçá você que sai do Brasil com uma criança debaixo do braço, achando que vai receber apoio governamental, em termos financeiros da segurança social, não vai nem conseguir tirar o seu NIS se você não seguir os protocolos. E o pior, você não consegue sozinha, você tem que contratar o advogado, fica com raiva de ter que contratar o advogado, mas também não tem dinheiro. Mas tem um detalhe, aqui não tem defensoria pública não. Não existe defensoria pública em Portugal, ok? Deixar isso muito claro. O que existe é o advogado da segurança social. E para que você tenha direito a ele, você tem que estar inscrito. E para que seja, que esteja inscrito na segurança social, é preciso trabalhar. É preciso estar regulamentado. E olha, eu fiz essa comparação aqui em outra situação. Não existe lugar nenhum, neste mundo, tá? De Europa, que você consiga chegar naquele país sem documento, sem visto e tirar um documento que se refere à sua permissão de trabalho. Só aqui. Quando você vai lá para os Estados Unidos, você consegue o Tax ID, ou seja, o seu número fiscal. Sabe para quê? Para você pagar um imposto. Mas você não consegue o seu Social Security, que é um documento que permite você trabalhar legalmente. Em Portugal você consegue como? Com uma série de benefícios. Vai falar mal do governo? Não. Eu falo mal do governo quando tem que falar. Mas com relação a isso, Portugal é um dos países mais friendly, ou seja, mais amistosos do mundo em termos de imigração. Mas mesmo assim, com todas as facilidades, o que vocês fazem? Quero fazer o errado. Vou comprar passagem e meu sobrinho vai chegar daqui a 7 dias. E aí liga para a advogada, doutora, posso emitir uma carta convite? E eu fico para me passar, gente. Não dá. Não dá. E aí depois, essa criança vai ficar maior de idade, né? Se ela passar, ok, 18 anos. Mas como ela não vai conseguir a sua residência através do 92.3, justamente porque faltam muitos elementos, como é que ela vai se regularizar depois? Já vai ser maior de idade. Aí se não conseguiu a primeira, aí vai usar o 122O. Olha a confusão criada. Vocês percebem que não é mudar de bairro, gente? Não é simplesmente comprar uma passagem e passar na imigração e ver meia dúzia de videozinho no YouTube. Vem para Portugal, tá tudo lindo, tudo fofo, tudo maravilhoso. Não é para fazer assim. Desculpa quem não gostou da minha fala. Desculpa a senhora fulana que
fez a pergunta a mim, que suscitou, eu estava aqui muito quietinha na minha, respondendo nos grupos, suscitou toda essa polêmica em torno de uma pessoa que não tem o poder familiar, a ela ser permitido a regularização de uma criança. Olha, por mais que as pessoas não queiram aceitar essa verdade, nós estamos num Estado democrático de direito, tá? E a partir desse Estado democrático de direito, a gente tem regras constitucionais do direito civil, do direito processual civil e desdobramentos jurídicos no direito de família. A gente não pode exercer a guarda de menores de maneira assim, à la volonté. É preciso que haja uma decisão judicial, ainda que provisória, em caráter temporário, ok? Para definir essa situação. Não é mandar familiar, crianças menores. Eu tenho um outro caso, que esse foi no domingo. Um avô ligou para mim e falou assim: doutora, eu quero tirar a residência para as minhas netas que estão chegando. É sempre assim, né? É sempre assim. Estão chegando daqui a não sei quantos dias. Eu falei: entendi, mas o senhor tem a guarda? Não, não tenho. E o senhor tem residência? Não, também não tenho, mas elas estão vindo. A questão desse avô era um pouco melhor porque ele tinha condições financeiras. A residência dele apenas não saiu. Mas porque existe uma demanda, uma urgência, as pessoas querem atropelar os passos da lei. Não pode. Não pode. Depois eu não quero que venham a reclamar, principalmente da figura do advogado, que se torna necessário em situações como essa. Claro que se torna necessário. A pessoa foge do tradicional. E aí, quando a gente foge do tradicional, o que a gente precisa? De uma orientação jurídica. Não tem nem o que fazer. Então, meu conselho para vocês é: eu quero imigrar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma advocacia de confiança e fazer uma consulta sobre as circunstâncias do meu processo de imigração. Porque pode ser tudo como eu penso, mas pode ser tudo diferente daquilo que eu estou pensando. E se eu começar a agir, comprar passagem e mover o mundo para depois corrigir, dá muito mais trabalho e sai muito mais caro, ok? Estejam avisados. Não gostaram? Tudo bem, eu entendo. Mas é preciso que alguém traga vocês para um pouco mais de realidade, tá bom?